é mesmo? Então, para quem não me conhece, eu sou o diretor Climir Garcia, da Web Rádio Caminho de Jesus, certo? Estarei com vocês aqui até às 16 horas, certo? E também lembrando a todos que amanhã, né, amanhã a partir das 5 horas, das 5 da tarde, né, assim dizendo, estaremos começando a programação Semeadores de Cristo, amém? Que estará conosco também a irmã a irmã Paloma Duarte, certo? Que estará trazendo uma palavra para nós também, certo? Estará nos ajudando aqui, né, na programação, e também estará trazendo uma palavra do Senhor, não só para mim, mas para todos vocês, ou todos aqueles que estiverem assistindo, certo? Até mesmo aqueles que não estiverem assistindo, Deus também vai se encarregar de tomar conta de cada um, amém? Então, como eu falei antes, estaremos falando sobre cura, certo? A cura, seja ela espiritual ou não, né? Ou física, né? Mas antes de começarmos, eu vou estar deixando aqui a todos vocês o nosso versículo do dia, certo? Que se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: portanto, irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, né? Então temos que estar sempre alertas, atentos, né, para não tropeçarmos, né? Paz do Senhor para o pastor Leandro de Paula e para a irmã Lucinéia Aguiar, que está nos assistindo nesse momento, certo? Bom, então essa foi a nossa palavra, né, do dia, nosso versículo do dia aqui. E para não perdermos muito tempo, né, vou deixar aqui um pequeno texto antes de começarmos a nossa leitura, que fala um pouquinho, né, sobre o que nós estaremos lendo logo em seguida. Um dos nomes de Deus é Jeová Rafá, que significa o Senhor que sara. Ele é o médico dos médicos. Não há nenhuma doença ou condição adversa que não possa ser curada. Deus também dá o dom de cura para algumas pessoas, que curam outras pessoas para a glória de Deus. Amém? Então, Deus dá um dom para cada um de nós, né? Nem sempre são os mesmos, né? E não é Deus que nos dá esse dom, né? É o Espírito Santo de Deus, certo? O Espírito Santo dá esse dom, um dom para cada um, né? Pode acontecer sim de pessoas terem o mesmo dom, né? Tem várias pessoas assim, né? Bom, vamos começar aqui com a nossa leitura, que se encontra em Isaías 53, no versículo 4 e 5, que diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus,
por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ou seja, né, por causa das nossas teimosias, né, por não querer, por não aceitar o Senhor como seu único e fiel Salvador, né. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades, ou seja, maldades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém? Bom, eu deixei para alguns aí, né, o play, né, o play no Zap, né, e também temos no Facebook o play da rádio, certo? Para quem quiser ouvir aí, que ainda não tem, possa estar ouvindo, certo? Mas a maioria assiste, né? Bom, no nosso próximo versículo, que se encontra em Jeremias, diz assim, Jeremias 17, versículo 14: Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Então devemos louvar, agradecer, né, ao Senhor todos os dias de nossas vidas, né? Em Salmos também fala um pouco sobre cura, né? No Salmo 107, versículo 20, que diz assim: Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livros da morte, livrou da morte, perdão, e os livrou da morte. Então, todos os dias, como ele nos livrou de tantas coisas, até hoje ainda continua fazendo isso, nos livrando, nos dando livramento de muitas coisas, né? Ainda nós devemos estar sempre agradecendo ao Senhor, certo? Só um minutinho. Bom, tentei aqui chamar o pastor Leandro, mas não consegui. Não consegui chamar. Mas vamos tentar novamente, vamos ver aqui. Eu não estou conseguindo, não sei porquê, mas não está dando não. Bom, estamos aqui, né, com essa palavra, essa tarde, né, com os Salmos 107, versículo 20. E em Mateus 10, versículo 8, diz assim: curem os enfermos
ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, tudo que você receber, você deve dar, não emprestar, dar às pessoas de graça também, assim como Jesus fez para conosco, né? Bom, eu estarei passando aqui. Quem quiser estar ouvindo aí, né? Fiquem à vontade. Estarei passando aqui alguns louvores, certo? 1 ou 2 louvores e já já estaremos de volta. Aqui não irá passar, pois por causa dos direitos autorais, certo? Então não estará passando aqui, mas no aplicativo no play que eu deixei para vocês, tanto no Zap quanto no Face, lá vai estar passando os louvores, certo?
Bom, estamos de volta, né, com a nossa programação. É meio chato ficar sem volume aqui, mas vamos aqui. Amém? Vamos ver onde nós paramos. Bom, nós paramos em Mateus 10, versículo 8, certo? Vamos prosseguir aqui. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Amém? Você vai encontrar aí em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Amém? Você vai encontrar em Êxodo 15, versículo 26. Senhor Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curastes. Você vai encontrar essa palavra em Salmos 30, no versículo 2. Certo? Então, vamos resumir um pouco, né? Então, Deus, Ele é Deus, né? Então, Ele pode te curar de todo mal, de toda enfermidade, de tudo aquilo que muitas vezes é impossível para o homem ou até mesmo para os médicos, né? Mas para Deus não é impossível. Já tem outras coisas, né? Como os médicos também. Isso é um dom que os médicos têm, né? É um dom, apesar de terem, né, estudado tudo, né, para se formarem, né, para serem médicos, mas isso não deixa de ser um dom. Isso é um dom de cura também, porque muitos médicos, eles tratam, muitas vezes até curam as pessoas também de certas doenças, né? Porque eles pesquisam, vai para laboratório, né? Passa por um monte de processo, né? Mas em alguns casos tem cura também, sim, né? Então não podemos descartar isso como um dom, né? Como um dom de cura. Bom, continuando. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Jeremias 33, versículo 6. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé cura o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Amém? Tiago 5, no versículo 14 e 15. Né? Aqui no final que diz, se houver cometido pecados,
ele será perdoado, né? Mas também não é porque o Senhor vai te perdoar de um pecado ou dos seus pecados que você pode continuar praticando eles, certo? Pode continuar pecando, certo? O Senhor, ele ouve e ele, como é que é? Ele ouve e ele cura as pessoas de todos os seus pecados, sim, né? Mas não que isso você pode continuar pecando, né? Aí, daí já o Senhor, ele perdoa, sim, né? Mas se a pessoa continuar a desagradar ao Senhor, né, daí eu já não me responsabilizo, né? Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas, né? Salmo 147, o versículo 3. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Salmo 103, versículo 3. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Mateus 9, versículo 35. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades, doenças entre os povos, né? Aqui eu já li, perdão, Mateus 4, que fica em Mateus 4, versículo 23. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Êxodo 23, no versículo 25. Então ele disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aqui, se não me falha a memória, né, foi quando aqui foi no caso como é que é? Da mulher que estava enferma há 18 anos, se eu não me engano, né? E com hemorragia, né? O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Né? Então, se você tiver algum problema, alguma doença, alguma enfermidade, ore ao Senhor, peça com fé que Ele estará curando você nessa tarde. Amém? Bom, aqui, deixa eu ver, vamos ver aqui. Bom, aqui nós terminamos a nossa leitura, então vamos falar um pouco também da nossa programação de amanhã, né? Que vai ser uma bênção amanhã com a irmã Paloma Duarte, certo? Que estará trazendo aí um pouco da palavra para nós, certo? Então hoje nós devemos estar orando, jejuando, né? Para que possamos estar prontos para amanhã, né? Para amanhã
na hora da programação, certo? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Vamos ver aqui se o pastor Leonardo pode nos trazer uma palavra nessa tarde, né? Pastor Leonardo Mendes Fonseca, né? Acabei de mandar um convite para ele, né? Para que ele venha estar aí trazendo uma palavra para nós. Então, pastor Leonardo, será que o senhor poderia nos trazer uma palavra nessa tarde? Vamos esperar, né? O convite já foi mandado.